A seleção brasileira joga nesta quinta-feira em mais um amistoso internacional, dessa vez contra o Iraque. E a grande novidade do time de Mano Menezes é a volta de Kaká. Vitor, o que você acha desse retorno do Kaká à seleção? Eu acho que o retorno do Kaká à seleção brasileira é mais que importante no momento que a seleção precisa, necessita de um grande jogador, de um craque, que chame um pouco a responsabilidade e que atue como de fato o pêndulo da seleção brasileira, coisa que o Neymar ainda não é, o Lucas não é, o próprio Oscar, que é muito novo. A seleção requer um jogador mais experiente. Eu acompanhei a seleção nesses últimos 2 jogos, né, tanto em Goiânia quanto em Resistência, no jogo que não aconteceu. E na entrevista coletiva lá em Goiânia, antes do primeiro jogo contra a Argentina, quando o Mano Menezes foi justificar a convocação do Luiz Fabiano, nas entrelinhas ele já havia dito que outros jogadores viriam, outros jogadores que mais experientes, com bagagem, Copa do Mundo. E depois, 2 semanas depois, veio a confirmação, até pelo portal do Estadão.com, a volta do Kaká. Eu acho que faz parte dessa estratégia do Mano de voltar a ter jogadores mais rodados, com mais bagagem, à seleção brasileira. Quer dizer, até então o time do Brasil dependia do Neymar, e o Neymar não está dando conta de carregar esse time sozinho. Você acha que é um pouco isso? Eu acho que o Neymar, geralmente ele joga bem pela seleção, mas é muito pouco e também é querer cobrar muito de um garoto que tem 20 anos, 21 anos e despontou no futebol nos últimos 3 anos. E o Kaká esteve no grupo campeão de 2002, esteve na seleção de 2006, 2010, quer dizer, o Kaká é um jogador Real Madrid, quantos anos em Real Madrid já? É um jogador mais tarimbado, mais rodado e que a gente espera uma postura de liderança na seleção brasileira. Não sei se o Neymar teria essa postura de líder, de chamar o time, chamar a responsabilidade para ele mesmo. Não consigo ver o Kaká fora da Copa, mesmo que no banco de reservas da seleção brasileira. Se você pegar os outros nomes que nós temos aí, temos o Oscar, mas quem mais nós temos no meio para ter um homem de ligação? Sim. Não é o Thiago Neves, não é o Jadson, enfim. Pode ser o Kaká. Pode ser o Kaká, quem sabe, dizem aí, podem ser o Ronaldinho Gaúcho numa futura convocação do Mano, mas o Kaká pode ser sim esse. Eu não consigo ver o Kaká fora da Copa, a menos que ele não jogue, que ele volte a se machucar e engate uma outra série ruim de jogos. Vitor, você esteve em Resistência e viu o jogo que não aconteceu. Realmente levaram a seleção brasileira para uma cidade ruim, para um estádio ruim. Aqui falou-se muito que a seleção estava num buraco. Essa é a impressão que você teve lá de Resistência? Resistência é uma cidade muito pequena, com 220 mil habitantes, 200 mil, no interior da Argentina, muito próximo do Paraguai já. O problema, acho que não é a cidade, nem o estádio, é quem escolheu o jogo lá. É um estádio acanhado para 25 mil pessoas, novinho, o estádio tem 1 ano de uso só, mas não aguentou um jogo de importância porque falta de luz. Aí, na hora eu estava na arquibancada, aí comentou-se representantes da AFA que trariam um novo gerador, mas não tinha como trazer um gerador tão rapidamente, até ele religar, não teria como começar o jogo 11h30, 11h40. Então, realmente faltou estrutura, não só para o estádio, numa emergência que precisou de um gerador novo, não havia tempo hábil nem onde se conseguia um gerador de última hora. O estádio não tinha a cara da seleção brasileira. Não tinha a cara da seleção e muito menos da Argentina, né? Foi até interessante no voo da volta, a gente voltando para Buenos Aires, o avião passou muito perto do Monumental de Nunes, do estádio do River Plate. Outros repórteres estavam no estádio, no avião, comentando, por que a seleção não jogou no estádio Monumental de Nunes, do River? Um estádio que é o grande estádio dos jogos, né? E de um jogo como Brasil e Argentina, né? A CBF informou que a decisão foi da AFA. A CBF até alertou para as más condições do estádio, mas a AFA não ouviu. O Mano Menezes esteve aqui com a gente semana passada e disse que se sente um pouco incomodado com os pitacos do presidente Marim. Você esteve com a seleção em Goiânia e também em Resistência. O Marim é um presidente que participa, que dá opiniões, com maior presença na escalação, por exemplo? Sim, eu não sei até que ponto o Marim tenha influenciado ou determinado a convocação do Kaká, mas que o Marim conversa muito mais de futebol e fala mais de futebol em relação ao Ricardo Teixeira é inegável. O Marim, ele faz questão de ressaltar nas entrevistas coletivas ou nas entrevistas que ele dá para os jornalistas que ele entende de futebol, que ele conhece futebol, que ele jogou futebol. Então isso aí dá um outro cartola, um perfil totalmente diferente do Ricardo Teixeira, que se dizia até que não gostava de futebol, que não via jogo.